Nosso tema durante essas quartas-feiras de janeiro é Jesus faz tudo novo. E a gente está pegando esse tema emprestado dos nossos últimos meses aí, setembro, outubro, novembro de 2018, quando a gente falou dos 90 dias, e praticamente a gente repetiu bastante essa expressão, que Jesus veio trazer não uma continuação do que existia antes, mas algo completamente novo. Uma renovação total daquilo que estava em vigor, principalmente no quesito religião, a maneira como você se aproxima de Deus. Jesus apresenta uma nova maneira de fazer isso, que as pessoas daquela época tiveram até dificuldade de compreender, porque era revolucionário. Se você tentar entender a religião e como as pessoas se aproximavam de Deus no primeiro século, no tempo de Jesus, e até mesmo antes e depois, ainda existe muito resquício daquela mesma mentalidade. Eu e você, cristãos do Novo Testamento, às vezes ficamos pensando, como é que pode? Como é que alguém acreditava nisso? Como é que alguém achava que isso agradava a Deus? Como é que alguém poderia se aproximar ou achar que estava se aproximando de Deus dessa maneira? Mas se você vivesse naquele tempo, naquela cultura, para você ia ser a coisa mais normal do mundo. No tempo de Jesus, o que se acreditava, o que todo mundo acreditava, é que Deus, ele se separava completamente de pecadores, e se você quisesse se aproximar dele, se aproximar de Deus, você tinha que viver o tempo todo uma vida de, não pureza, porque nenhum homem conseguia, nenhuma mulher estar 100% puro, mas de, entenda isso, purificação, o tempo todo tentando se purificar. Então Jesus faz uma crítica num determinado momento, falando que os fariseus tinham esse cuidado de se lavar o tempo todo, e até hoje existe em várias culturas no judaísmo, em vários grupos, inclusive aqui no Brasil, muitos judeus fazem isso também, uma certa cerimônia de purificação. Por exemplo, quando chega sexta-feira à tarde, eles vão começar o que nós chamamos do sábado dos judeus, o Shabá. Tem alguns rituais, nem todos cumprem, mas um grupo cumpre, de vários banhos e purificações, porque essa é uma maneira como eu me separo de toda e qualquer sujeira e me torno agradável a Deus. Mais uma vez, para mim e para você isso não faz muito sentido, né? Porque nós sabemos que Deus não está olhando do lado de fora. Jesus trata disso. Deus está olhando como é que o homem está do lado de dentro. E Jesus revela lá em Mateus no capítulo 5 que felizes, bem-aventurados não são os puros do lado de fora, mas são os puros do lado de dentro. Ele fala os puros de coração. Esses vão enxergar o que Deus está fazendo. Esses vão perceber, né, o que Deus está, como Deus está operando. Então, Jesus entra nesse cenário que talvez, a Bíblia fala que é na plenitude dos tempos, é na hora certa, e ele encara esse cenário religioso, onde pessoas que eram pecadoras, todo mundo sabia que eram pecadores, eram tratados como pecadores, qualquer um que as pessoas soubessem que ou era um ladrão, ou era um assassino, ou tinha feito alguma bobagem, ou então prostitutas e outros tipos, né, de pecados sexuais. As pessoas sabiam, essa pessoa é adúltera, e nunca Deus vai poder ter qualquer coisa com ela. Se você pecou desse jeito, você nunca vai poder servir a Deus. Era a maneira como... E Jesus entra nesse cenário e revoluciona tudo, porque ele começa, ao invés de se juntar com a patota lá, com a turma, né, dos religiosos, que todo mundo esperava. Jesus, ele é um mestre que vai ensinar a palavra de Deus, ele vai se juntar com as pessoas religiosas? Não. Ele evitava ao máximo aquelas pessoas religiosas e se sentava com gente que eu e você não íamos nunca querer sentar junto. E nunca ter qualquer comunhão. Jesus tinha grande comunhão, profunda comunhão, íntima comunhão com pessoas que eu e você, em geral, não queremos ter nada a ver com elas, por causa das práticas, por causa da maneira de falar, porque elas são muito maliciosas, porque elas falam bobagem, beça, e muitas vezes são blasfemas e outras coisas. Curiosamente, se Jesus estivesse aqui hoje, a gente tem que pensar nisso. Será que ele ia curtir ficar com a gente? Ou ele ia preferir ficar com o povo que está lá no barzinho? Porque essas pessoas todas que eram extremamente pecadores, e entenda essa expressão, né? Todo mundo sabia que eram pecadores, elas eram atraídas para Jesus, elas queriam ficar perto dele, e Jesus gostava de ficar perto delas. Uma das experiências que eu tenho é que
que me faz pensar nisso é que quando eu estou num ambiente que ninguém sabe que eu sou pastor ou que eu sou cristão, fica notório que as pessoas me tratam pensando nisso, deve ser como qualquer um de nós. Mas quando eu estou num ambiente onde as pessoas sabem que eu sou um pastor, as coisas mudam. Não sei se você entende isso e percebe isso. Isso acontece o tempo todo comigo. Frequentemente, às vezes, quando eu estou num táxi, né, um Uber, alguma coisa assim, e o motorista puxa um assunto, ou eu puxo um assunto, a gente conversa alguma coisa, e de repente ele percebe na minha postura que eu não me sinto muito confortável tratando de certas coisas. Ou então, quando ele me pergunta diretamente sobre religião, eu falo, sou cristão, então eu sou um pastor. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quando eu estou com alguém que eu não conheço e eu me revelo como um pastor evangélico. Aquela pessoa, ela parece que imediatamente se sente um pouco condenada. A minha presença parece que faz ela pensar, né, que eu sou em algum nível melhor do que ela, superior na minha santidade, eu devo ser melhor do que ela, e em geral o discurso dessas pessoas é o seguinte: não, já fui à igreja, um dia eu de repente até vou voltar, não sei, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Não, é isso mesmo, você está certo, as pessoas têm que saber o caminho, que bom que você está fazendo esse trabalho, mas eu fico pensando, não era assim com Jesus. As pessoas não se sentiam intimidadas, não se sentiam desconfortáveis, elas eram atraídas por Ele. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu preciso me parecer mais com Jesus para que as pessoas possam olhar para mim, mesmo sabendo que eu não vou coadunar, não vou pecar junto com elas, mas eu sou alguém acessível, eu sou alguém que se importa com elas, eu sou alguém que as ama assim como Jesus fazia. Eu acredito que um dos maiores desafios para a igreja desse tempo, desse século, é justamente compreender e praticar isso. Amar pessoas que são difíceis da gente amar. E revelar Jesus a uma geração que está aí do lado de fora. Pastor, é isso mesmo para a gente trazê-las para dentro? Não, não é para trazê-las para dentro, porque isso não é com a gente, essa não é a nossa parte. Mas para revelar aonde elas estiverem que Jesus as ama. Alguém diz amém? Amém. Jesus faz tudo novo. Quando a gente tratou disso no ano passado, a gente frisou especialmente que Jesus começa trazendo, né, uma nova maneira de pensar Deus. E ele fala, e ele usa essa expressão, ele está firmando uma nova aliança. Isso significa uma nova maneira de eu lidar com Deus, um novo acordo entre eu e Deus. Qualquer acordo, em geral, as duas partes precisam trazer alguma coisa para a mesa. Se eu fizer um acordo com você, significa que eu tenho algo a ganhar e você também. Um acordo financeiro, por exemplo, ou uma compra é um acordo. Você me vende alguma coisa e eu te dou o dinheiro. Os dois saíram ganhando. Eu ganhei um objeto que eu queria, você ganhou o dinheiro. Existe um acordo ali. Umas alianças que aconteciam entre povos significava que o que eu não tenho e você tem, você pode me suprir. E o que você não tem, eu tenho, eu posso te suprir. Os dois vão sair ganhando. Num casamento, a gente não pensa muitas vezes nisso, mas o que a Bíblia fala que um casamento é uma aliança. E o marido tem coisas muito boas, mas tem fraquezas. A esposa também tem ótimas virtudes, mas também tem as suas fraquezas. Mas quem sabe, com essa união, com essa aliança, essas fraquezas desaparecem porque um cobre o outro. O que você não sabe fazer direito, eu consigo fazer por você. E ninguém nunca nem precisa ficar sabendo que você é fraca ou fraco nisso, porque nós dois juntos somos fortes. Aliança. Mas a aliança que Jesus vem trazer, dizendo que é uma nova aliança, não tem nada a ver com esse tipo de aliança, porque aparentemente só quem saiu ganhando foi a gente. Assim como você olha para Abraão e percebe que Abraão, ele demora 25 anos para ver o cumprimento de uma promessa, talvez, não sei, talvez porque Deus queria deixar muito claro que não era pelo merecimento dele, porque nesse tempo Abraão erra várias e várias e várias vezes, e erra tão feio, que ele poderia muito bem pensar: eu acho que Deus vai cancelar o contrato dele comigo. Mas não, Deus deixa bem claro: não é algo que eu estou fazendo porque você merece, é algo que eu quero fazer por você, e eu estou lhe dando uma promessa de que eu vou fazer. E é mais ou menos nesses termos que Jesus traz essa nova aliança e fala: essa nova aliança, e Jesus revela ela naquela última noite com seus discípulos.
aquele que a gente chama da última ceia. Ele fala, é uma nova aliança no meu sangue. Quem vai pagar o preço sou eu. E a gente, Jesus? Não. Ele fala, é no meu sangue em favor de vocês. Ou seja, você não tem nada para oferecer e colocar na mesa, porque realmente não tem. Então, eu não vou te dar nada, Jesus. Vai. Você vai me dar toda a tua natureza pecaminosa e ela vai recair sobre mim e eu na cruz vou destruí-la. Vai ficar para trás e você vai ser uma nova criatura. Você vai me dar todas as suas maldições e doenças e enfermidades, tudo isso vão ficar lá na cruz. Eu vou receber isso sobre mim. E você vai receber o que ele fala lá em João capítulo 10, vida e vida em abundância. Nós vamos fazer uma substituição. Eu carrego aquilo que é seu e você vai carregar a minha natureza com você. Tudo muito novo para aqueles discípulos. Talvez eles nem tenham entendido, talvez a gente não tenha entendido ainda tudo o que isso significa. Mas Jesus não terminou, ele não trouxe apenas uma nova aliança. Por causa dessa nova aliança, ele precisava trazer quais eram as condições dessa aliança. E Jesus traz um novo mandamento. E hoje eu queria mais uma vez falar desse novo mandamento com você e revelar esse aspecto que eu creio que é um dos mais importantes para a gente em 2019 praticar. Eu coloco da seguinte maneira: se você fizesse essa pergunta a Deus, Deus, simplifica para mim, me diz uma coisa só que o Senhor quer que eu faça. Porque talvez você pense, não deve ser só uma, Deus deve ter uma lista de coisas que Ele quer que eu faça. Deus deve ter um monte de coisas. Na verdade, quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo uma lista de coisas que Deus quer que eu faça. Paulo escreve à igreja, a gente falou disso domingo passado, né? Dizendo, gente, se você mentia, não minta mais. Se você roubou alguma coisa, né? Você deve devolver e restituir e fazer mais do que isso. Olha, você não deve... E ele vai dando uma lista de coisas que no nosso relacionamento é importante. Cuidado, cuida do seu irmão, honra o seu irmão, ama o seu irmão, faz as coisas juntos, ajuda ele, carrega os fardos uns dos outros. A lista é longa. Mas você vai perceber que tudo aquilo que está lá no Novo Testamento dizendo para você fazer alguma coisa, na verdade é a variação de apenas um mandamento, apenas uma ordem. Ou seja, talvez você pudesse ter essa resposta. Jesus poderia dizer para você, você quer saber só uma coisa, só uma que eu quero que você faça? Eu vou te falar. Só quero que você faça essa uma coisa. Vai simplificar a tua vida. Você não precisa se preocupar com qualquer outra, só com essa coisa. Isso é, para mim, bastante empolgante pensar que Jesus poderia me dizer uma coisa só. André, basta você fazer isso. E ele fala exatamente isso para os seus discípulos. Só uma coisa. Ele simplifica, ele reduz, mas não significa que vai ser mais fácil. Em alguns casos fica até mais difícil. Você está vendo que eu estou olhando para o meu celular? Eu quero usar ele como exemplo. Supondo que eu vou tirar aqui uma selfie. Nossa. Vamos dizer que a gente tem 4 fileiras, eu vou escolher uma aqui, essa daqui, também na frente. Vocês foram sorteados para tirar uma selfie comigo. Olha que beleza. E eu venho aqui e eu quero tirar uma selfie com eles. E vamos ver se fica bom. Ficou legal, ó. Você está vendo? Está só minha cara aqui e um pouquinho aqui da irmã, mas ninguém praticamente aparecendo. Não, vamos tentar de novo, essa não ficou boa. Se eu quiser tirar uma selfie bonita mesmo, eu tenho que afastar mais e tirei. Agora apareceu mais gente. Só tem um detalhe. A gente faz muito isso e alguns programas de computador, para você compartilhar fotos, exigem que você tire a selfie ou qualquer foto assim na vertical, né? Mas você e eu sabemos que se a gente colocar na horizontal, a gente amplia muito mais a quantidade de pessoas que pode aparecer, você percebe? Se eu fizer então um vídeo assim, vou fazer um vídeo, podia fazer ao vivo, né? Para passar para todo mundo lá, né? Na horizontal, rapidamente eu pego todo mundo. E, em outras palavras, eu acho que se eu usar para tirar uma foto na vertical, pode ser que, sem perceber, eu fique um pouco egoísta. Mas quando eu coloco na horizontal, eu amplio um pouco mais quem eu gostaria que participasse comigo dessa experiência. O que você quer dizer com isso, André? Queria que você guardasse esse exemplo só por um motivo. Eu quero fazer essa distinção entre o que é vertical e horizontal no seu relacionamento com Deus. O que é um relacionamento vertical?
Relacionamento vertical, você consegue imaginar essa linha, né? É quando é entre você e Deus. E esse é um relacionamento importantíssimo. Obviamente é um relacionamento que não pode faltar na sua vida com Deus. Mas eu queria que hoje você olhasse para como Jesus encara isso e como ele, aparentemente, valoriza ainda mais e acima desse relacionamento vertical, o relacionamento horizontal, que já não é mais entre eu e Deus, mas é entre eu e você. É entre eu e você e cada um de nós uns com os outros. No Novo Testamento, quantos sabem que o Novo Testamento é a palavra de Deus para a igreja? As cartas à igreja estão ali, né? A transformação da antiga para a nova aliança, o ministério, a vida de Jesus que revela Deus de verdade. As cartas que são escritas à igreja estão ali. Só ali no Novo Testamento aparece cerca de 60 vezes a expressão uns aos outros. Não deve ser por acaso, e também algo tão enfatizado assim merece a nossa atenção. Quem está ligado aí, diga amém. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um discurso a respeito dessa turma que eu te falei, que eram os religiosos. Eles queriam, no final do ministério de Jesus, arrumar um jeito de pegar Jesus se contradizendo. É gente que não sabia nem explicar porquê, mas não gostava de Jesus. Tinha inveja, uma imensa. A Bíblia fala que eles mataram Jesus por inveja. A inveja era o seguinte: ele é uma figura que consegue atrair todo mundo, a gente não consegue atrair ninguém. Isso continua matando hoje. A inveja continua causando isso. A inveja, na verdade, foi a primeira assassina da história. Você lembra que Caim matou Abel por inveja? E se hoje, né, aparece um pregador aqui na Praça Seca, tão bom que a igreja quis esvaziar, você nunca mais quer ouvir o pastor André, quer ouvir outro? Eu vou lá também querer matar, né, a pessoa, não sei. Não, claro, eu espero que não, mas eu queria que você compreendesse que eu e você não conseguimos escapar muito disso. O poder que nós temos, e nós temos que examinar qual é a raiz disso. Eu posso até ousar e dizer que algumas pessoas que estão aqui hoje, algumas pessoas que estão assistindo a gente pela internet, hoje você ficou nervoso, hoje você ficou chateado, hoje você talvez tenha se irritado ou perdido a calma. Eu queria que você perguntasse por que você ficou nervoso, por que você perdeu a calma. E se você for muito honesto, talvez, raramente a gente consegue aceitar isso, mas talvez alguém que provocou isso em nós, e a gente não sabe explicar porquê, mas sobressaiu, foi um pouco melhor, foi um pouco maior, foi algo que a gente queria para a gente e não teve. A Bíblia fala que esses caras, eles estavam extremamente irritados, eles, claro, nunca iam admitir a inveja, mas eles queriam acabar com Jesus. Eles estavam querendo matar Jesus. E já está aqui no final do ministério de Jesus, quando eles falam, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram e um deles, perito na lei, esse não era qualquer advogadozinho que estava começando, ele já tinha lido a lei várias vezes, sabia exatamente do que estava tratando. Ele vai até Jesus e a Bíblia diz, e o pôs à prova com esta pergunta: mestre, que era uma pergunta extremamente comum. Lembra que eu falei para você, se Jesus pudesse dizer uma coisa só, é mais ou menos isso: Jesus, me fala uma coisa só, qual é o grande, o maior de todos, qual é o maior mandamento da lei? Que era uma pergunta que todo mundo sabia a resposta. Por que ele vai fazer uma pergunta para Jesus, para pegar Jesus, se era tão fácil? Todo mundo sabe responder. Naquela época, né, se existia uma EBD, se existia, né, alguma escola dominical, alguma escola, né, que acontecia entre eles, e acontecia, eles eram muito cuidadosos em ensinar os filhos. Esse era um dos mandamentos mais repetidos, e eles podiam recitar em coro. Qual é o primeiro grande mandamento? Todo mundo falava junto, e falava: amarás o Senhor, ame o Senhor, o seu Deus. E eles repetiam de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não tem muita dificuldade para responder. E eu acho que Jesus sabia disso muito bem. Eu acho que nesse momento Jesus estava pensando: quando eu terminar de falar,
Aí sim ele vai dizer o que ele quer dizer. Aí sim ele vai vir com aquela pergunta: ah, é, Jesus? É esse que é o grande primeiro mandamento? Então me explica isso. Antes que o cara pudesse falar qualquer coisa, Jesus não termina aqui, ele fala: de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento. E o cara agora respira fundo para fazer a sua pergunta. Jesus fala: e tem mais? Não, Jesus, para ali, por favor, que eu tenho negócio para complementar. Não, acabou não. E o segundo, Jesus, eu perguntei só o primeiro. Mas a resposta não terminou. E o segundo é semelhante a ele. Não é semelhante em grandeza, em importância. É semelhante e é segundo, não porque está abaixo, mas é semelhante em grandeza. Na verdade, não é a segunda em sequência, mas é segundo em importância. Então ele é tão importante quanto o primeiro. E esta é a primeira vez que você vai ver essa combinação. Porque ele fala de algo que eles não esperavam que Jesus falasse. Amar a Deus eu entendo, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E sim, a lei diz que eu preciso amar o meu próximo, mas nunca, ninguém tinha falado que isso é tão grande e tão importante. É a primeira vez que alguém fala isso. Jesus pega esses dois versículos separados, um de Levítico, o outro de Deuteronômio, junto e fala: eles são semelhantes. E eles andam juntos. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É esse momento no ministério de Jesus que a gente lê rapidamente, mas é um momento histórico, porque ele está sinalizando essa mudança. Pela primeira vez eles estão sendo convidados a parar de olhar apenas para o vertical e virar e começar a perceber que Jesus, aliás, Jesus já estava dando notas disso, já estava dando dicas a respeito disso durante todo o seu ministério. Jesus se importava com pessoas que ninguém se importava. Jesus tocava em pessoas que ninguém queria tocar. Jesus se aproximava de gente que todo mundo queria distância. Então ele mostra, sendo alguém que veio de Deus, o que ele veio fazer? Ele veio para as pessoas. Ele veio cuidar de gente. Eles estavam esperando que chegasse o Messias tão forte, tão poderoso, que se tornasse um novo governante, que se tornasse um super general e matasse todo mundo e expulsasse Roma e restabelecesse o reinado, como era no tempo de Davi, como era no tempo de Salomão. Mas não, chega esse homem que ninguém sabe direito a história dele, original. Dizem que ele veio de Nazaré, outros falam que ele nasceu em Belém, mas a gente não sabe. Dizem que ele é da linhagem realmente de Davi, e ele realmente é impressionante. O que ele fala é impressionante, o que ele faz é impressionante, mas não era o Messias que a gente estava esperando. A gente esperava alguém que se levantasse e todo mundo soubesse que quem discutisse com ele ia se dar mal, porque ele está sempre certo e ele faz questão de deixar claro para todo mundo que ele estava certo. E não, Jesus não veio para mostrar que estava certo. Jesus veio para se entregar. E esse é o momento onde isso é sinalizado. No tempo de Jesus, e eu acho que no nosso tempo também, talvez você tenha sido criado nessa mesma cultura, onde é possível amar a Deus e se lixar para as pessoas. Eu amo a Deus e amo de todo o meu coração. Como eu amo! Cala a boca, mulher, deixa que eu estou orando aqui. E quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes eu e você já vimos pessoas que aparentemente realmente são devotas e sinceras diante de Deus, mas tratam os outros de uma maneira que faz você repensar. Essa mensagem é tão presente, é tão importante hoje. Se você não ama, especialmente os da sua casa, eu já vi tanta gente tratando mal os de casa, mas posando de espiritual. Uma das coisas mais importantes que existe. Mas eu e você, talvez você tenha crescido vendo isso. Alguém que se dizia: eu amo a Deus. Cara, mas olha como é que você está tratando os seus filhos. Olha como é que você está tratando a sua esposa. Olha como é que você está tratando essa pessoa só porque ela aparentemente está do outro lado do balcão, ou parece que é inferior, ou parece que é um empregado, seja o que for. Mas eu amo a Deus.
O que importa é o meu relacionamento com Deus. Eu e Deus estamos legal, está tudo certo entre a gente. Jesus fala, não, esse tempo acabou. Acabou. Se você vai fazer de Jesus o teu Senhor, você tem que entender que esse tempo acabou. Embora a gente veja, né, os resquícios disso até hoje. Mas uma pessoa poderia afirmar que está 100% integrada em Deus, mas ainda assim desprezar as pessoas ao seu redor. Essa era a realidade que Jesus encontrava nos fariseus daquele tempo. Todo mundo, todos os judeus sabiam que esses caras que são os fariseus, eles são puros, eles são de Deus. E como sendo de Deus, eles não vão ter nada com a gente, porque Deus não quer nada com pecadores. Jesus fala, não, é o contrário. Eles, fariseus, eles, os escribas, também são pecadores, só que você não sabe disso. E eu vim para todos vocês que são pecadores. Jesus fala isso algumas vezes. Ele não veio salvar quem não precisava de salvação. Ele veio salvar todos que estavam perdidos. Quem está entendendo, diga amém. Essa era a religião naquele tempo, e mais uma vez, essa é qualquer religião de qualquer tempo, onde você pode só amar a Deus, ou amar o seu Deus, seja ele quem for, e não está nem aí para as pessoas. O que interessa é que eu e Deus estamos legal. Jesus fala, não, agora algo novo está começando. E ele fala depois, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu estou pegando emprestado o slide que eu usei nos 90 dias, para mostrar para você isso, que toda a Bíblia que eles tinham, ou seja, a lei e os profetas, quando Jesus fala isso, quando você lê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a lei e os profetas, está se falando do que eles consideravam palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí com você, você tem lá a primeira parte dela, começa com Gênesis, Números, Deuteronômio. Esse era o livro da lei, ainda é até hoje, o Torá, o livro da lei. Jesus fala, a lei, ela depende desse mandamento. E todos os profetas e tudo que eles falaram em nome de Deus para você, povo de Deus, também depende disso. Então, quando você lê qualquer um dos livros do Antigo Testamento, todos eles, se você contar aqui, eu juntei alguns, né, que são, por exemplo, sei lá, tem um monte, não, acho que aqui não tem nenhum repetido, não. São 39 no Antigo Testamento, contando Salmos, contando tudo. Na verdade, aqui eu só coloquei a lei e os profetas mesmo, mas todo o Antigo Testamento, Jesus está falando, quando você lê lá a sua lei, quando você lê lá o profeta, Abacuque, Joel, Jonas, qualquer um deles, Isaías, todo mundo gosta, Jeremias, e você se vê não compreendendo exatamente o que ele está falando, basta você voltar lá para cima. Ame a Deus e ame o seu próximo, é só isso. Toda a lei, todos os profetas, tudo que você considera a palavra de Deus, depende dessa prática. Porque Jesus vem mostrar que vida com Deus não é teoria, é algo prático. Tudo que você considera lei, esse é o ponto de partida. A gente colocou da seguinte maneira, o amor que você diz que você tem a Deus só pode ser revelado de verdade quando nós amamos as pessoas. A gente acho que a gente pega muito leve com essa ideia. Tem um versículo que fala assim, não é possível amar a Deus que você não vê, se você não amar o seu irmão a quem você vê. Eu acho que a gente passa muito rápido por esse versículo. Mas ele não aparece só uma vez, Jesus está dizendo isso o tempo todo. Eu amo a Deus. Você já teve, como eu, momentos onde você sente uma paixão por Deus tão grande, você não sabe explicar, mas é vertical. Eu amo meu Deus, como eu amo. Você se sente amado, é uma sensação boa. Você tem que parar um pouco esse momento e se perguntar o que isso significa. Porque Jesus vai repetir vez após vez após vez, que bom que você ama a Deus, pega esse amor agora e faz alguma coisa com ele. Vou trabalhar para Deus, vou orar muito mais. Não, faz na vida de alguém, porque o que Deus quer que você faça é representá-lo na vida de alguém. Quantos entendem isso? Chega, amém. Um dos maiores elogios que eu dou à minha esposa, eu acredito que é um dos maiores elogios que eu dou a ela, eu quero que ela compreenda que eu a percebo assim, é que eu acho ela tão legal, tão sensacional, tão maravilhosa. Eu realmente, né, se você me conhece, você sabe que eu sou apaixonado mesmo,
E eu falo para ela, eu acredito que uma das maneiras como Deus revela o seu imenso amor por mim é colocando você na minha vida. E eu acredito disso de todo o meu coração, que as pessoas que Deus coloca perto de mim são uma revelação do amor dele por mim. E eu creio nisso porque essa é uma maneira como ele se revela. Se existe alguma coisa boa acontecendo com você e a outra pessoa é o agente disso que é bom, reconheça. Deus está em operação através daquela pessoa, porque Ele quer mostrar a você o quanto que Ele ama você. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, quando você ama alguém, você sabe o que você está fazendo sem perceber? Você está deixando o amor dele fluir através de... É porque Deus quer amar aquela pessoa. E quando você diz, eu te amo, Senhor, Ele vai ficar, que bom que você me ama. Eu ia falar, graças a Deus, mas não ia caber Deus falar isso, né? Que bom que você me ama. Agora pega esse amor, deixa ele fluir, deixa ele sair, deixa ele encontrar alguém. Encontrar quem, Senhor? Jesus está reduzindo aqui o que todos os judeus sabiam que eram mais de 600 mandamentos. Ele fala, não gente, é só 2, ama Deus e ama as pessoas. E eu vou terminar contando para você essa história que você também conhece bem, porque... Como eu disse para você, eu acho que esse mestre da lei deve ter ficado um pouco chateado de não conseguir fazer a sua pergunta que ele queria fazer. Qual é o grande mandamento de Jesus? Amar a Deus, amar, né, de todo o coração. E quando ele ia falar, Jesus fala, não, mas tem outro, tem que amar o próximo. E a partir de agora todo mundo sabe, o primeiro grande mandamento não é só amar a Deus, é amar o próximo. Legal. E a história de Jesus continua, e eles continuam tentando pegar Jesus. E a Bíblia conta essa outra ocasião, está aqui em Lucas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Parece que é a mesma história, é outra história. E diz assim, e lhe perguntou, mestre, uma pergunta muito parecida. O que eu preciso fazer? Diga bem alto comigo, fazer. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Querido, Jesus, obviamente, pregaria essa mensagem 1000 vezes melhor do que eu, porque ele sabe exatamente como é que estava o coração dele quando ele ouviu essa expressão. Mas eu vou tentar traduzir para você o que eu acho que Jesus sentiu. Quando esse homem fala o que eu tenho que fazer, eu acho que imediatamente Jesus sentia, né, o espeto daquela palavra. Você fazer alguma coisa para herdar. Você fazer alguma coisa que lhe dá o mérito, que lhe dá a condição de receber alguma coisa de Deus. Se Jesus fosse querer ser apenas teológico nesse momento, ele ia falar, você não pode fazer nada. Você pode tentar fazer tudo, você nunca vai merecer ou herdar alguma coisa de Deus. Mas Jesus sempre é muito legal, Jesus sempre vai no ritmo do cara, e ele vai, é isso que você quer saber? Você quer saber o que você tem que fazer? Remonta exatamente à pergunta anterior do outro cara. Qual é o grande primeiro mandamento? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Jesus... Ele tem algo que Ele quer que você faça, mas esse homem agora colocou de uma outra maneira. Eu quero realmente agradar a Deus a ponto dele me salvar. O que eu tenho que fazer? Eu queria que você soubesse hoje o que você tem que fazer. E Jesus devolve a pergunta para ele e fala, o que está escrito na lei? Lembra que em algum momento, um pouco mais à frente, Jesus vai resolver a questão da lei. Nós vamos ver que Jesus cumpriu cabalmente a lei. Na semana passada a gente ouviu o pastor Marcelo falando sobre isso, sobre esse aspecto onde no novo tempo, na nova aliança, essa lei, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Então o que a gente faz com o Antigo Testamento? Procura Jesus, que você vai encontrar Ele o tempo todo lá. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Mas a nossa doutrina cristã está em Cristo, está no novo mandamento do Novo Testamento, da nova aliança que Ele tem comigo e com você. Você quer saber da lei? Você quer saber o que você tem que fazer? Me diz o que você acha. Como é que você a lê? Como é que você a interpreta? Você é um perito na lei. Conta para mim. E agora esse cara já sabe a resposta certa. E ele dá a resposta que ele sabia que Jesus já tinha respondido antes. Ele fala, eu sei qual é a resposta. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o entendimento. Jesus está ouvindo. Está todo mundo atento. O que vai acontecer agora? E ele continua. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ah, Jesus, está vendo? Agora eu sei.
eu acertei direitinho. A gente não sabe onde esse cara está querendo chegar, mas ele ouve algo de Jesus que eu acho que ele não esperava. Jesus chega para ele e fala: então tá, você respondeu corretamente, faça isso. Não é o que você tem que fazer, não é qual é o esforço que você tem que empreender para merecer alguma coisa de Deus. Eu quero que você faça isso. E Jesus sabia, eu não sei, você não sabe, Jesus sabia muito bem que esse homem iria falhar em tentar fazer isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, e amar todo mundo que Ele colocar perto de você. Ama o teu próximo, faça isso. Agora a Bíblia fala que esse cara estava mais ou menos preparado para isso, porque a Bíblia fala que ele tenta se justificar e pergunta a Jesus: ok, quem é o meu próximo? Eu confesso a você que eu já ouvi algumas mensagens tratando disso. Alguns pregadores vão dizer que aqui que está a pegadinha, o cara estava querendo pegar Jesus aqui. Eu tenho uma outra interpretação, eu acho que agora ele ficou realmente curioso, porque Jesus devolveu para ele uma responsabilidade: você tem que fazer alguma coisa com esse mandamento. Mas Jesus, está muito amplo, quem é o meu próximo? Você pode, por favor, como o senhor gosta de fazer muito bem, reduzir para mim? Porque até hoje, os judeus eles estavam sempre sendo ensinados que o próximo era a comunidade judaica, que eles não se misturavam com absolutamente ninguém, não era permitido entrar na casa de um gentio, eles buscavam de toda maneira se separar de todo mundo que não era judeu. Então, quando se fala de próximo, são os que estão ali próximo, ou seja, que fala a mesma língua que eu, que come a mesma comida que eu, que torce para o mesmo time que o meu, que eu gosto mais fácil, que é mais fácil ter algum tipo de, né, que é do mesmo partido que eu, que vota igual a mim. São pessoas que eu não vou ficar discutindo no Facebook com elas, porque a gente pensa igual, são mais fáceis de eu amar. Quem é o meu próximo? E ele devia ter esperado que Jesus respondesse: bom, meu filho, o próximo. Aí Jesus faz um negócio que ele adorava fazer e todo mundo detestava quando ele fazia. Ele fala: era uma vez. Ele começa a contar uma história. Eu botei aqui a história não, porque você conhece a história. A história do bom samaritano. Jesus conta, eu vou resumir para você. Um homem está fazendo uma caminhada, está passando de um lugar para o outro, e o lugar é perigoso, e ele é assaltado. Levam tudo que ele tem, mas não vão embora sem dar uma surra nele. E ele fica num estado terrível, quase morto, a Bíblia diz. Uma história que Jesus está contando. Na verdade, Jesus está inventando aquela história. E ele está querendo que esse homem perceba a própria pergunta que ele fez: o que eu tenho que fazer? Você tem que amar a Deus e amar o teu próximo. Quem é o meu próximo? Jesus conta essa história. E aí Jesus começa a apimentar a história de um jeito que faz todo mundo prestar atenção. Ele fala: de repente passou um sacerdote e depois um levita. Quem são o sacerdote e o levita? Para a comunidade judaica, são as maiores celebridades, são os nossos super-heróis. Se alguém faz coisas boas, são esses caras. Esses são os que são do bem. Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para merecer alguma coisa de Deus? Jesus foi direto nos caras que eles consideravam top. Se alguém faz coisa boa para Deus, são esses dois: os sacerdotes e os levitas. Mas Jesus agora está falando de vida real. Não está falando de sacrifício no templo, não está falando de cantar louvores, não está falando, né, de uma prática meramente religiosa. Está falando de um cara que está ali numa necessidade horrorosa e precisa de ajuda. E eu posso ajudar. Deixa eu repetir isso para você. Você não pode ajudar todo mundo, mas tem pessoas que Deus coloca perto de você que você pode. E está ali o cara caído no chão. Jesus fala: passa o sacerdote, finge que não viu. Passa o levita, e eu estou tão atrasado. E passa, aí agora a coisa fica feia, porque nós não sabemos. Quando Jesus fala: vem um samaritano, eu não sei, mais uma vez, como a gente teria algo semelhante para falar aqui hoje.
Mas se a gente for remontar o tempo que a gente viveu agora no final do ano, no ritmo de eleições, que muita gente perdeu a amizade por causa de em quem você ia votar e os discursos todos que apareciam, finge que passou aquele outro candidato. E você pensa, que coisa horrorosa, agora que a coisa vai ficar feia, o cara já foi assaltado, está todo arrebentado, vamos terminar de matar ele agora. O samaritano, para o judeu, era a pior gente que existia. E eles tinham motivos para acreditar nisso. A gente acha, coitadinho do samaritano. Não. Não era gente tão boa mesmo, não. Eu e você talvez não gostássemos deles também. Eles tinham práticas que não eram muito legais. Mas esse samaritano olhou. Jesus não falou que ele era puro, que ele era santo, que ele fazia tudo certo. Jesus não fala das qualidades sensacionais. Olha, esse cara aí, ele era muito estudioso, ele amava a Deus de todo o coração. Não, Jesus só fala que ele era um samaritano. Só para os caras pensarem, esse aí é o contrário do sacerdote, é o contrário do levita. Sacerdote, levita só faz coisa boa para Deus, o samaritano é o inverso, só faz coisa errada. Mas foi ele que passou lá, viu o cara sofrendo e fez alguma coisa. E Jesus vai até o último nível, fala que o cara fez tudo sem precisar fazer, ele faz tudo e mais um pouco por alguém que estava sofrendo. E faz essa pergunta no final, quem você acha? Qual desses três? Porque a sua pergunta original qual foi mesmo? O que eu tenho que fazer? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Se houve uma proximidade, se houve um relacionamento, claro que você sabe a resposta. Jesus, eu queria dizer que foi o sacerdote, porque o sacerdote é tudo para a gente, ele é quem faz a mediação entre a gente e Deus. Eu queria dizer que foi o levita, mas eu sei que não foi, eu sei que foi o... E ele não consegue nem falar samaritano, ele consegue só dizer aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, é isso mesmo. E mais uma vez, se o que você quer fazer é fazer alguma coisa, vá e faça o mesmo. Em outras palavras, revele amor ao teu próximo, como um samaritano revelou a um judeu, embora nem precisasse e talvez nem merecesse. E no final dessa parábola, é uma história que Jesus está contando, Jesus responde aquela pergunta e redefine próximo. Próximo não é judeu com judeu. Próximo não é quem é do teu time, que não é da tua família. Próximo não é só quem trabalha com você. Próximo não é apenas quem está pertinho o tempo todo. Próximo é qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma necessidade que você pode suprir. E eu queria terminar deixando só isso com você. Jesus deixa bem claro para mim e para você. No final da história de Jesus, eu até mencionei para você que naquela Páscoa, naquela sexta-feira, na verdade um pouquinho antes da sexta-feira amanhecer, Jesus está com seus discípulos e ele fala desse novo mandamento. Jesus, o Senhor já tinha falado que era para amar a Deus, e o Senhor fez uma revolução na nossa vida quando você disse que amar a Deus e amar o próximo. Qual é esse mandamento? Esse mandamento é uma redução desses dois. E Jesus fala, eu só quero que vocês façam uma coisa. E eles ficaram vidrados em Jesus. Jesus vai dar uma coisa só para a gente fazer. E ele fala, eu quero que vocês amem. Amem uns aos outros. E eles devem ter pensado, Jesus, é o mesmo mandamento de antes, você já tinha falado esse. Amar o seu próximo como a si mesmo. Não, deixa eu terminar. Amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Porque Jesus ele é um diferencial na vida dos discípulos. Ele não era apenas uma referência de sabedoria. Esse cara é inteligente demais. Olha as coisas que ele fala, olha as coisas que ele prega. Ele não era uma referência apenas de poder. Meu Deus, eu nunca vi um milagre igual a esse. Vocês viram que ele falou com o vento e o vento parou? Que fantástico. Isso tudo já é grande demais, mas eles ficam impressionados. Como é que alguém tão poderoso, tão inteligente, tão ungido, tinha tempo para servir as pessoas e amar as pessoas? E ele fala para um grupo de 12 homens, 11, Judas já tinha saído. Ele fala, eu quero que você ame ele como eu amei você. E você lembra como é que eu amei você? E eles todos sabiam
que nenhum deles merecia nada do que Jesus fez por eles. Então eu quero que você ame alguém que não merece, e ame do jeito que eu amei, e vá até o último nível se for necessário. Mais tarde Paulo vai explicar o que isso significa. E eu acho legal você começar a ler o Novo Testamento com essa ótica, com essas lentes. Toda vez que Paulo fala, faça isso, ele sempre completa dizendo, assim como Jesus fez por você. Ame, porque Ele amou você primeiro. Perdoe, assim como Ele, em Cristo, te perdoou. E o tempo todo é isso. Se você quiser hoje fazer essa única coisa que Jesus pede de você, que é uma revolução para todos eles, deveria ser para mim e para você, ou seja, é um novo tempo. Não, pastor André, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu tenho a minha prática religiosa, eu sei quantas vezes eu oro, eu leio a Bíblia, vou à igreja do meu dízimo, estou envolvido em ministério, estou no PG, ou seja, eu estou fazendo tudo que eu posso para revelar o meu amor a Deus. Será? Porque a única coisa que Ele te pediu é que você amasse o próximo. Mas quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que Ele colocar perto de você, com algo que você tem, e ela não tem, e você pode. Por favor, não me interprete mal. Deus não está mandando você largar tudo, dar tudo para todo mundo, não é isso. Mas tem algo em você que pode ser transmitido a outras pessoas. Ele já colocou em você. E o que Jesus pede é que eu e você olhemos, porque é o desejo dessa multiplicação. Jesus quer que o que Ele fez seja estendido, possa expandir. Onde quer que você esteja, você seja um braço dele, você toque em outras pessoas como Ele queria tocar. A Bíblia fala dessa questão, por exemplo, de um leproso. Ninguém tocava no leproso, todo mundo queria distância do leproso. Jesus vai lá e toca no cara, abraça o cara. Que doideira é essa? Jesus conseguia enxergar alguém que era desprezado, alguém que era deixado de lado, e se apresentava, eu quero que você saiba que Deus ama você, e dava um abraço no cara. E, ao invés do cara contaminar Jesus, Jesus que contaminava o cara com amor. Ao invés de Jesus ficar doente com aquela doença do cara, o cara que ficava curado com a sua virtude. Eu creio que isso pode continuar acontecendo hoje, na vida de homens e mulheres que se dispõem a ser reflexo do Senhor Jesus. Jesus faz tudo novo, e uma das coisas mais importantes que Ele fez nessa transformação total, por causa do seu sacrifício, foi nos dar um novo coração. Se você não tivesse Jesus morando dentro de você, eu acho que você não seria capaz de fazer isso. Mas porque Ele mora dentro de você, até o que você achava que você não conseguia fazer, como perdoar e amar, e se entregar um pouquinho mais, você é capaz de fazer, não porque alguém merece, mas para honrar o nome do nosso Deus. Amém? Você sabia que esse é um desafio importante? Eu posso te desafiar em relação a isso, e eu sou desafiado também. Se tem alguém que você tem dificuldade de perdoar, e eu não acredito que hoje você vai sair daqui dizendo, agora eu vou perdoar, não sei. Mas eu queria que você pensasse que você nunca vai perdoar alguém porque aquela pessoa merece o seu perdão. Assim como Deus me perdoou também, não é porque eu merecia. E quando Jesus me pede para perdoar alguém, não é porque agora eu sinto que chegou a hora, quem sabe com o meu perdão aquela pessoa pode até mudar. Não tem nada a ver com isso. Eu não perdoo porque eu sinto, eu não perdoo porque agora vai ser diferente. É uma questão de fé, mas eu perdoo por causa dele. E o que quer que eu faça por você, não é porque você merece. Você pode até merecer, pode até parecer que você merece, mas eu faço, e eu preciso fazer em reverência a Ele, porque Ele me amou com amor absurdamente gigante, e eu preciso deixar isso fluir através da minha vida. Novo mandamento, não é qualquer um. Ame como eu amei. Se você permitir, Ele quer fazer tudo novo na sua vida também. Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Vou convidar você a ficar de pé.